Mas 2 Reis, capítulo 13, começando com o versículo número 14, se você está lá, diga amém. A Bíblia diz: estava Eliseu doente daquela sua enfermidade, da qual morreu, que eventualmente morreu. E desceu a ele Jeoás, rei de Israel, e chorando diante dele, disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E lhe disse Eliseu: toma um arco e umas flechas. E tomou ele então um arco e umas flechas. E disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu a sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela que dá para o oriente. E quando ele abriu, Eliseu disse: atira. E atirando ele, disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra a Síria. Porque ferirás os sírios em Afeque até consumi-los. E ele voltou a lhe dizer: toma as flechas. E tomou, e logo que o rei de Israel tinha as tomado, disse-lhe: fere a terra com as flechas. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus zangou-se com ele e disse-lhe: 5 ou 6 vezes feririas a Síria, até não ficar ninguém mais. Porém agora 3 vezes somente ferirás a Síria. E nesta noite eu quero ministrar uma mensagem intitulada: não se acomode. Não se acomode. Vamos orar. Ore comigo. Pai, viemos diante de Ti nesta noite em nome de Jesus. E Pai, somos agradecidos pela Tua presença aqui hoje, nesta manhã, no culto e hoje à noite. E te agradecemos, Senhor, como o Randy cantou hoje: nunca estamos sozinhos, mas a Tua presença sempre está com o Teu povo. E te louvamos, te damos toda a glória hoje à noite. E eu peço a Tua unção para ministrar a Tua palavra. Clareza de entendimento e fala, e eu peço a Tua unção para descansar sobre o povo. Senhor, que o Senhor possa ungí-los para eles receberem a Tua palavra, que ela seja real, que seja verdade e real. E eu oro, Deus, que o Senhor nos encoraja, que o Senhor nos traga convicção onde é necessário, traga encorajamento e força onde é necessária. Senhor, alimenta o Teu povo nesta noite. Pedimos tudo, te dando toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, quando eu disse estas palavras, não se acomode, eu falo no contexto da passagem que nós lemos nesta noite. E o que eu quero dizer, não se acomode, é não se acomode por uma vitória parcial. Quando Deus proveu a vitória completa. E isto, eu tenho que te falar que esta mensagem que eu estou pregando hoje é simplesmente tão para mim como é para você. Então eu estou pregando para mim mesmo. Então eu vou falar amém para mim mesmo às vezes. Mas nós não temos que se acomodar com uma vitória parcial. Quando Deus proveu através do sangue de Jesus a vitória completa contra todo inimigo que se levanta contra você e contra mim como filhos de Deus. Deus proveu pelo sangue do seu Filho Jesus, derramado no Calvário, Ele proveu uma vitória completa para mim e para você. Quando eu digo vitória completa, eu não estou falando de perfeição sem pecado, deste lado da glória, porque haverá um dia onde a trombeta de Deus vai soar e experimentaremos a perfeição sem pecado. Mas o que eu estou falando aqui, quando eu falo completa vitória, eu estou falando disto. Eu estou falando do que Paulo disse em Romanos capítulo 5, no final de Romanos capítulo 5, que a graça reinará em nossas vidas. Que a graça reine, e isto está falando de tudo que Jesus conquistou para nós no Calvário, Ele sendo o Rei. Ele sendo o Rei, e tudo que Ele proveu para nós no Calvário, reinará em nossas vidas, terá domínio em nossas vidas. E me escute nesta noite, esse não é um sonho distante. Alguns crentes pensam que isto é além do que eles podem experimentar, ou alguns aqui nesta noite, talvez você pense nesta noite, você não é espiritual o bastante, ou talvez é a sua mentalidade, você não é espiritual para experimentar
a vitória completa que eu estou falando, ou a graça reinando. Deixa eu te falar nesta noite, não importa, Deus não é parcial. Se você olhar para Jesus e confiar em Jesus, Deus não é um Deus de mãos atadas. Ele é um Salvador de braços abertos. Não há coincidência que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu com seus braços abertos. Porque Ele quer livremente dar todas as coisas que Ele pagou e dar para qualquer um que crer nele. Não importa quem você é, não importa. Deus proveu uma vitória completa. E às vezes nós nos conformamos com muito pouco, e Deus nos proveu muito, muito mais. Mas Deus proveu para nós, através da cruz, Ele proveu para nós a vitória completa contra toda a maldade, todo espírito imoral que está neste mundo. Ele proveu para nós vitória completa contra toda mentira sedutora, desencorajamento, confusão e opressão e espírito religioso que está na igreja. Ele proveu para nós a vitória completa contra Satanás. Ele proveu para nós a vitória completa contra o poder da natureza pecaminosa. E, mais importante do que qualquer tudo, é que Ele proveu para nós a vitória contra o nosso ego, contra a nossa carne. Porque a realidade, sim, Satanás é o nosso inimigo, mas o nosso maior problema está bem aqui. É por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E Ele proveu para nós vitória. São muitas vitórias, não é? Que Deus proveu para nós pelo sangue de Jesus e pela fé simples. E nós, como filhos de Deus, mesmo que estamos passando na nossa jornada cristã, às vezes, e eu vou ser honesto, esta mensagem que eu estou pregando, olha como eu estou dizendo isto, olha, eu estou pregando para mim mesmo. Porque às vezes, na nossa jornada cristã, nós podemos simplesmente nos conformar, podemos chegar em uma posição na nossa jornada cristã, algumas áreas, e simplesmente nos conformar. E não seguimos adiante, talvez em uma área da nossa vida, olha, talvez na vida toda, mas já chega a um certo ponto e nós paramos de seguir adiante. Mas me escute nesta noite, se você está seguindo a Deus, se estamos seguindo a Jesus, Ele sempre está seguindo adiante. Aleluia! Ele sempre está se movendo. Ele nunca fica estagnado. Mesmo quando parece que Deus te colocou numa pausa, algo está acontecendo. Eu quero dizer de novo, mesmo quando sente que nada está acontecendo, algo está acontecendo. Deus está fazendo uma obra profunda. Talvez tribulações e testes da fé, quando parece que nada está acontecendo. Na realidade, existe muita coisa acontecendo. E você vai entender, anos mais tarde, você vai olhar para trás e você vai entender, olha só, eu pensei que Deus não estava fazendo nada, mas na verdade Ele estava fazendo tanta coisa na minha vida, tanta coisa na vida da minha família, tanta coisa na vida do meu ministério. Mas nós chegamos a certos pontos de nossas vidas e nós nos acomodamos e não nos movemos. E temos essa tendência. Sabe, o que acontece é o seguinte: nós nos acomodamos, aonde somos agradecidos pelo que Deus fez, até onde Ele nos trouxe, isso é algo bom. E olhamos para trás em nossas vidas, somos agradecidos por tudo que Deus fez em nossas vidas, somos agradecidos, mas às vezes nós podemos estar satisfeitos com o que Deus fez no passado, mas não nos satisfazemos em crer em Deus por mais. E isso está errado, isso é ruim. Porque você e eu, como filhos de Deus, sempre temos que crer por mais de Deus. Mais. Porque o que Jesus proveu para nós através do sangue dele, derramado no Calvário, é muito mais. Deus sempre tem mais para o seu povo. Olha, isto não é só para os jovens, não importa quantos anos você tem, Deus tem mais para você. Aleluia! E eu já disse isso antes,
mas até a cruz é um sinal de mais. Ele tem mais. Você crê nisso nesta noite? Ele tem mais. Ele tem mais. Mas às vezes a gente, através das circunstâncias, ou através de coisas que não podemos ver que está acontecendo, sabe, através da vida, nós permitimos, na realidade, nós permitimos a incredulidade entrar. E nós podemos fazer o que Jeoás fez na passagem que nós lemos aqui hoje à noite. Podemos nos acomodar com uma vitória parcial, mas Deus tem uma vitória completa que Ele quer nos entregar. E eu e você, como filhos de Deus, olha, nessa jornada cristã que estamos, nós vamos encarar momentos de desencorajamento, não importa quem você é. Vamos encarar situações de desencorajamento, vamos encarar situações de tentação, uma grande tentação, ou vamos encarar tempos e momentos de grande tribulação e testes, coisas que fizeram contra nós, e o teste vai ser como nós reagimos. Bem, quando você é colocado em um teste, e aquele monstro sai da sua vida, bem, isso quer dizer que existem coisas em você que precisam morrer, que precisam ser levadas para a cruz. Você tem que identificar no Calvário e entender, olha, existem coisas em mim e eu preciso mais da vitória de Cristo na minha vida. Às vezes, se nós nos acomodarmos naquela posição de desencorajamento por muito tempo, aquele desencorajamento vai entrar em nós. E nós não vamos mais encarar algo que é desencorajador, mas agora estamos andando e respirando e falando em desencorajamento. É ou não é? Se nós nos acomodarmos na nossa raiva, ficamos com raiva de uma coisa, alguém fez algo contra você que você não gostou, sabe, pode ser qualquer coisa, pode ser o governo, pode ser a política, pode ser a igreja, relacionamentos, algo aconteceu e você não gostou, você discordou e você está nervoso. Olha só, você se acomoda naquele ódio por muito tempo e aquele ódio vai acomodar em você. E eu não estou falando de uma ira justa, eu estou falando de uma ira injusta, ímpia, ressentimento, vingança. A vingança é um tipo de espírito. Você se acomoda naquilo e aquele espírito vai entrar em você. Então eu te encorajo nesta noite, se você está encarando algo, olha, aquela tentação, ou aquele ódio, aquele desencorajamento, não se acomode ali, não fique ali, não fique ali, continue seguindo em frente, continue seguindo adiante, continue olhando para Jesus. Ah, mas eu tenho o mar vermelho na minha frente e eu tenho os egípcios atrás de mim. Deus disse, siga adiante, aleluia, siga adiante. Ah, mas eu tenho muita coisa contra mim, não tem como. Davi disse, com a ajuda do Senhor, eu posso desbaratar uma tropa, eu posso pular uma muralha. Não importa se você é jovem ou velho, olha, com a ajuda do Senhor, Ele pode renovar a sua força como as águias. Muitas vezes, quando somos jovens, temos muito zelo, mas não temos sabedoria. E quando ficamos velhos, temos mais sabedoria, mas não temos zelo. Mas sabe, pelo poder do Espírito Santo, Ele pode combinar as duas coisas. Ele pode trazer sabedoria para o jovem e trazer zelo para o velho. Ele pode colocar fogo na sua fornalha, não importa quantos anos você tem. E colocar um zelo na sua cabeça, não importa quão jovem você é. Então, podemos nos acomodar nisto. Mas sabe, a batalha da fé nunca acaba. Sabe, Jeoás, nesta passagem, e eu estou chegando ao ponto aqui, ele se acomodou com uma vitória parcial, mas Deus tinha preparado a vitória completa contra os sírios. E é isto que Jeoás tinha que receber. E é isso que eles experimentaram. Eles experimentaram uma vitória parcial contra os sírios. Mas no final, eles vieram e de fato, 100 anos mais tarde, os assírios vieram e totalmente destruíram Israel. Deus nunca queria que isso acontecesse. Ele queria dar para Israel vitória completa contra seus inimigos. O inimigo que estava tomando conta, posse, mas ele se acomodou. E chegou um tempo na vida de
Davi que a sua vida ficou estagnada. E ele se acomodou também. Havia um período em que ele deveria estar com seu exército, batalhando com o exército. Mas Davi se encontrou em um lugar, olhando para uma mulher que não tinha que olhar. Por quê? Porque a sua fé ficou estagnada e ele se acomodou. E ele se encontrou no pecado com Batseba. E a mesma coisa pode acontecer comigo e com você. A nossa fé fica estagnada, até a nossa fé na obra consumada do Calvário, olha, ela fica meio estagnada, está mais na mente do que está no espírito, e nós nos acomodamos num conhecimento do que sabemos, é ou não é? Você sabe o que eu estou falando, você está me ouvindo? Nos acomodamos no que nós sabemos sobre a cruz, e não é ativo, não está, nossa fé está mais estagnada, não está se movendo. A fé verdadeira está sempre se movendo. A fé é como uma roda no nosso espírito que está sempre girando. A fé verdadeira está sempre girando. A fé verdadeira em Cristo gira todas as outras rodas corretamente. Gira todas as outras rodas. Mas se nós, pela incredulidade, você permitir, por desencorajamento, ou pelas mentiras do inimigo que nós acreditamos, se você deixar a sua fé estar estagnada, sabe o que vai acontecer? Você vai se encontrar olhando para coisas que não deveria estar olhando, dizendo coisas que você não deveria estar dizendo, e pensando coisas que você não deveria estar pensando. Por quê? Porque a nossa fé está estagnada, quando deveria estar vivendo, estar se movendo, deveria estar seguindo adiante, e não estar acomodada. A batalha da fé nunca acaba. Às vezes, alguns crentes chegam a um ponto na sua caminhada cristã, eles olham para trás na sua vida cristã, vocês que creem na mensagem da cruz, e o Senhor fez tantas coisas na sua vida, e eles foram salvos na mensagem da cruz, e eles entendem a cruz para a santificação, a luz se acendeu, e a vitória que está sendo recebida, e olha, no passado, e podemos nos acomodar pelo que o Senhor fez no passado, e podemos pensar que, sabe, Ele já me deu tantas vitórias, e eu estou me sentindo muito bem, eu sou tão abençoado, eu não preciso de mais nenhuma vitória. Não preciso, espiritualmente falando, né? Não tem mais espaço. Todos os eus, né? Eu não estou tendo problemas com nenhum dos eus, né, da carne na terra. Eu estou muito bem. Eu tenho esse negócio da cruz entendido e eu estou muito bem. E olha, se você se acomodar nesta mentalidade, a realidade é que este é um sinal que você está colocando a confiança na sua carne. Se você pensar, você chegou a uma posição que você realmente não precisa mais seguir adiante. Você não precisa mais do mais que Deus tem para você. Nós pensamos que, na realidade, olha, é um sinal que estamos colocando muita confiança na carne, mas existe aquele véu da fé na cruz em nossas vidas, então é difícil você ver que é conquista da sua carne. Sabe, Muhammad Ali foi o maior boxeador que já viveu. O Gabriel mencionou o Michael Jordan, o melhor jogador de basquete. Existe um debate sobre isso, mas deixa para lá. Mas Muhammad Ali, sem dúvidas, foi o melhor boxeador que já viveu. E nos seus melhores dias ele era um campeão de boxe no mundo. Bem, ele entrou num voo comercial, ele estava indo de uma cidade para outra. Ele sentou-se no seu banco e uma das aeromoças e veio para ele e disse assim: olá, senhor Ali, é bom tê-lo aqui no nosso voo, por favor coloque o seu cinto. E Muhammad Ali, sabe, ele disse assim: um super-homem não precisa de um cinto de segurança. E aquela aeromoça, muito ousada, respondeu e falou assim: senhor Ali, o super-homem não precisa de avião. Eu não vejo nenhum super-cristão nesta casa.
Não existe ninguém nesta casa que quando você chega a um ponto em que você não precisa de mais de Jesus. É ou não é? Não existe ninguém aqui neste lugar que você chegou a uma posição onde você não precisa mais do poder do Espírito Santo. Ninguém. Não existe nenhum super cristão. Não existe super-homens ou mulheres maravilhas aqui. Nada disso existe. Todos estamos em uma posição onde precisamos da cruz. Precisamos de Jesus agora. Precisamos de Jesus e o que Ele fez no Calvário, tanto quanto hoje, como quando nós fomos salvos. Então ninguém vai chegar naquela posição. Sabe, eu já cheguei a uma boa posição na minha vida e eu não preciso, eu vou me acomodar. E você está se acomodando? O que vai acontecer é o seguinte: coisas ruins podem acontecer quando você se acomoda. Podemos nos acomodar por menos quando Deus proveu muito, muito mais para nós. Às vezes, quando nos acomodamos com só uma conversinha com Jesus, quando o que nós precisamos é uma conversa longa com Jesus. É ou não é? Às vezes, nos acomodamos em ter a presença de Deus na igreja, quando o que nós realmente precisamos é a presença de Deus em nossas casas. Às vezes podemos nos acomodar somente ouvir a palavra, ouvir o pregador, e o que nós realmente precisamos é nos aprofundar no livro, na palavra. Às vezes podemos nos acomodar e nos apoiar no relacionamento de outra pessoa com Deus, quando nós realmente precisamos é o nosso próprio relacionamento com Deus. Às vezes nós nos acomodamos, sabe, com uma associação com Deus, quando Ele quer que a gente tenha uma participação. Ele quer que a gente se aprofunde e entre na água. Às vezes nos acomodamos, estamos satisfeitos olhando só para o rio. Olha que rio bonito! O rio de Ezequiel 47. Às vezes podemos nos acomodar somente olhando, sabe, mas eu mergulhei, eu estava lá 20 anos atrás, foi lindo, foi legal, eu tenho histórias que eu posso te contar. Onde você está agora? Onde você está agora? Olha, eu posso falar grandes histórias do que Deus fez 30 anos atrás, mas e agora? Onde você está? Você ainda está no rio? Ou você se aprofundou? Ou você está no raso? Olha, você está nadando? Ou você está só na margem do rio? Olha que lindo que é o rio. Nós nos acomodamos quando Deus proveu muito mais para nós. Muito mais. E nessa história que nós lemos aqui, Jeoás, ele foi um rei maligno do reino do norte de Israel. Não podemos confundir com Joás, que foi também um rei, mas ele foi um rei do reino do sul de Judá. Na verdade, os seus reinados, eram de 2, 3 anos de diferença. Mas Jeoás, o rei do reino do norte de Israel, a Bíblia diz que ele fez mal aos olhos do Senhor. Ele guiou o povo de Deus, o povo de Israel, a adoração de ídolos, a adoração de Baal e a adoração de Astarote e todos os outros deuses das nações circunvizinhas. E é tão interessante que os sírios, na verdade, estavam tomando terra dos israelitas. Os sírios, eles eram os inimigos de Israel. Mas ainda assim, Israel estava adotando os deuses dos sírios. Eles estavam adorando os deuses dos sírios e dos outros eus que estavam lá, deuses estranhos, quando eles deveriam estar adorando Deus Jeová. E Jeoás, ele não tinha desculpa alguma, porque os seus irmãos do sul, na verdade, estavam seguindo a Deus e eram perfeitos. Mas os reis, durante o reinado de Jeoás, o rei de Israel, os reis do sul, Joás e Amazias, disse que eles fizeram certo aos olhos do Senhor. Eles não eram perfeitos, mas faziam o que era correto. Há uma diferença entre fazer o que é correto aos olhos do Senhor e fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E tudo o que Joás tinha que fazer era olhar para o sul e entender que os seus irmãos, que eram reinos divididos, mas eram irmãos,
que estavam adorando Jeová. Ele é o Deus verdadeiro. E temos que adorar a Jeová, e não esses deuses estranhos. Jeoás foi um rei maligno que sabia. Ele não era um rei que não sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia, mas se rebelou contra Deus. E Jeoás ouviu sobre um homem de Deus, Eliseu. E Eliseu estava no seu leito de morte. E Eliseu, é interessante, o seu ministério durou por 60 anos, o ministério de Eliseu. Os primeiros 20 anos do ministério de Eliseu foram muito ativos, e ouvimos muito na Bíblia sobre o ministério de Eliseu nos primeiros 20 anos, mas nos últimos 40 anos nós não lemos muito isto sobre o ministério de Eliseu. Mas você sabe o seguinte, o seu ministério foi poderoso. Sabemos que ele era a voz de Deus durante a sua época. Ele era o profeta de Deus para o povo de Deus durante os seus dias. Mas Eliseu se tornou idoso, e os eruditos dizem que ele tinha 80, os outros 90, mas ele morreu de mortes naturais. Mas Jeoás ouviu que Eliseu, o homem de Deus, estava no seu leito de morte, doente, e ele veio e o visitou Eliseu. E eu quero te dizer uma coisa, isso era muito raro para aqueles dias, isso acontecer. Quando havia uma reunião entre um profeta e o rei, normalmente o profeta ia para o rei, não o rei para o profeta. Mas neste caso, um rei maligno, foi para a casa do profeta justo, Eliseu, no seu leito de morte, para buscar a ajuda de Deus. É o que Jeoás estava fazendo, buscando a ajuda de Deus, enquanto Eliseu estava no seu leito de morte. Mas na verdade Jeoás deveria ter buscado a ajuda de Deus muito tempo antes. Muito tempo, muitos anos antes disto, ele deveria ter ido para Eliseu e buscar a ajuda de Deus. Você percebeu que ele veio para Eliseu estava no leito de morte, ele honrou Eliseu, mas a sua honra para Eliseu, o homem de Deus, foi mais da boca para fora do que foi qualquer outra coisa. Porque no coração de Jeoás, novamente, ele havia saído do país onde ele estava levando o povo para a adoração de ídolos, e agora ele chega na casa do homem de Deus e o honra e diz: "Oh, meu pai, meu pai." Ele chama de Eliseu. Ele diz: meu pai." E na realidade, ele estava honrando Deus da boca para fora, e o seu coração estava longe de Deus. Mas sabe o que é interessante nesta passagem? Que Deus não rejeitou a Jeoás. Que até uma pessoa má, se eles se voltarem para Deus, ele é tão bondoso, ele é tão gracioso, que uma pessoa má, se eles se voltarem para Deus um pouquinho, Deus não vai rejeitá-los. Pode ser a pessoa mais maligna do mundo, mas se eles vierem para Deus e simplesmente, da maneira mais suave, olha, Deus não vai fechar a porta na cara deles. Graças a Deus que servimos um Deus assim. Jeoás bateu na porta e Eliseu disse: entre. Eliseu podia ter ouvido a voz dele dizendo: saia daqui, seu ladrão, seu rei maligno, Deus te rejeitou. Mas ele não o fez. Ele o deixou entrar. E Jeoás disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. O que Jeoás estava se referindo era Israel, o exército de Israel. Eles estavam sendo derrotados pelos assírios e ele estava buscando ajuda, enquanto ele tinha tempo com Deus. E novamente a Síria estava tomando a terra de Israel. Pouco a pouco cada batalha estava tomando a terra. E Eliseu, ele fez algo com Jeoás que não foi normal para Jeoás. Foi estranho para ele, porque Jeoás, novamente, ele não era um rei
que era um crente em Jeová, como deveria ser. Ele sabia na sua cabeça, mas não cria no seu coração em Deus. Todavia, ele veio para Eliseu e Eliseu disse para ele fazer algo que foi muito estranho. Ele disse para Jeoás: pegue o seu arco e a sua flecha e lance uma flecha na janela para o oriente. E Jeoás estava se preparando o seu arco e a sua flecha. Provavelmente, novamente, era muito estranho para Jeoás, para Eliseu dizer para ele: eu preciso de alguma ajuda, Eliseu. E Eliseu fala assim: pega uma arco e flecha e lança uma flecha pela janela. O que você vai fazer? Mas Jeoás fez o que Eliseu disse para ele fazer, pegou o arco, pegou uma flecha, mas antes de ele lançar aquela flecha, Eliseu se levantou do seu leito de morte e se levanta e coloca suas mãos. Na verdade, ele abraçou Jeoás, e a Bíblia diz que ele colocou as suas mãos nas mãos de Jeoás. E aí ele disse para Jeoás: agora lance. E Jeoás lançou aquele aro pela janela do lado oriente, e Eliseu declarou a flecha da libertação do Senhor e a flecha da libertação da Síria. A flecha do Senhor e o livramento do Senhor contra a Síria. Quando Eliseu fez ele fazer isso, na verdade, foi um tipo e uma sombra do que eu e você experimentamos em Cristo. Quando eu e você viemos para Cristo, nós nos reunimos com Cristo. E quando Eliseu colocou as suas mãos em Jeoás, isto foi um tipo da nossa união com Jesus Cristo. Porque não foi simplesmente Jeoás lançando aquela flecha, na verdade foi Eliseu e Jeoás lançando aquela flecha. E é um tipo da nossa união com Cristo. E nós, olha, numa forma nós somos salvos, Ele colocou as suas mãos em nossas mãos. E quando precisamos de nossa vida, a mão dEle, em todas as coisas que nós fazemos, precisamos da mão de Jesus em todas as áreas de nossas vidas. Tudo que nós fazemos, precisamos da mão de Jesus para estar em nós. E no lugar de trabalho, precisamos da mão de Cristo. Preciso da tua mão hoje. Coloca a sua mão na minha mão. Mas era um tipo da nossa união com Cristo. Agora, não só quando fomos salvos, mas também quando permanecemos salvos, vivemos essa vida cristã, somos um tipo disto, novamente a nossa união que temos com Cristo. E a flecha do Senhor, a libertação, quando Ele lançou aquela flecha, antes daquele momento, aquela flecha era somente um pedaço de madeira. Mas quando Ele lançou aquela flecha pela janela, Eliseu, com as suas mãos, nas mãos de Jeoás, se tornou a flecha da libertação do Senhor. E a flecha da libertação do Senhor é um tipo do Calvário. Um tipo do Calvário. Um tipo do que nós temos em Jesus. Nós temos libertação em Jesus. E olha o que Eliseu disse: é a flecha da libertação do Senhor que Ele dá para nós. E a flecha do livramento contra a Síria que Ele fez no Calvário, Ele conquistou a vitória e nós cremos nele. Ele nos dá a sua vitória, Ele nos dá a sua justiça, Ele nos dá a sua vida, Ele nos dá a sua graça, o seu amor, Ele nos dá a sua vitória. E aquele lançar da flecha na janela para o oriente foi um tipo e uma sombra do que eu e você temos em Cristo. Eu e você, em Jesus Cristo, nós temos a flecha do livramento do Senhor, de todo inimigo que nós encaramos. Todo inimigo que vem contra nós, externamente e até internamente, nós temos a vitória. Mas então Eliseu continuou e disse para Jeoás, de uma maneira estranha, ele disse para Jeoás: tome as suas flechas no chão. E ele disse: Jeoás, tome
as flechas e fere a terra. Fira a terra. E na Bíblia que nós lemos aqui a passagem, diz que Jeoás, ele feriu a terra com as flechas 3 vezes. E entenda isto nesta noite, que o contexto aqui desta visita era para buscar ajuda de Deus contra os assírios que estavam destruindo Israel. Não havia nada que ele poderia fazer contra eles, não podiam derrotá-los. Eles estavam sem ajuda e não tinha nada a ver com o tamanho do seu exército contra o tamanho do exército dos sírios. O exército dos sírios era maior, mas não tinha nada a ver, isso era irrelevante. Os números são irrelevantes com o Senhor. Deus pode salvar com muitos ou com poucos. O que era relevante era que Israel confiasse em Jeová, que eles olhassem para Deus de Abraão e confiassem nele, porque ele era a vitória. E era muito comum naqueles dias, quando os exércitos se encaravam, era muito normal que os exércitos estavam encarando um outro contra o vale ou algo assim. Eles iam pegar uma coisa, uma lança, ou até o seu pé, ou outra coisa, e eles batiam no chão com aquilo. Ou eles batiam no seu peito para fazer um som. E eles batiam no chão com aquilo, e você tinha 2 exércitos batendo no chão, fazendo um som, um tremor. E eles faziam várias e várias e várias vezes, e era feito para intimidar o inimigo. Era feito para se empolgar também. Mas de uma forma era um tipo de dizer: é isso que vamos fazer com você. Nós vamos te espancar, te bater, várias e várias e várias e várias e várias vezes. Vamos te destruir até você ser totalmente derrotado. Eu creio pessoalmente que Jeoás, ele entendia isto. Alguns não, dizem que não. Mas eu creio que Jeoás entendia que o que Eliseu disse, fira a terra com as flechas, e o conceito de tudo isto, de guerra contra a Síria, ele sabia o que isso queria dizer. E Jeoás pegou aquelas flechas, e ele feriu a terra 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E é possível que Jeoás pensou que ele estava fazendo algo bom. Olha, Eliseu, o homem de Deus, me disse para ferir a terra, ele só disse: fira a terra. Mas olha o que eu fiz, eu feri a terra 3 vezes. E talvez ele estava esperando um elogio de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu ficou bravo com ele, furioso, irado com ele, contra Jeoás. E não era uma ira contra Jeoás pelo que ele fez, mas era uma ira justa por causa da consequência do que ele fez. E ele disse para Jeoás: você feriu a terra 3 vezes, e você ferirá os sírios 3 vezes, mas você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes. Então você teria completamente aniquilado os sírios, mas agora você só vai destruí-los 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Jeoás e os israelitas derrotaram os sírios. Nas próximas 3 batalhas que eles tiveram, destruíram os sírios. Mas acabou. E eventualmente os sírios se recuperaram, e como eu disse anteriormente, 100 anos mais tarde, os sírios vieram e totalmente destruíram Israel. Todos, destruíram tudo. Onde o plano de Deus e o desejo de Deus era que eles, Israel, pudessem completamente aniquilar aquele exército. O mesmo exército com a mesma área geral que eventualmente viria e destruiria o plano de Deus, que o seu povo, através do seu poder, destruísse aquele inimigo antes disso acontecer. E me escute nesta noite: a nossa obediência parcial ou a nossa falta de fé agora não vai simplesmente nos afetar, mas vai afetar gerações futuras que virão.
Se nós nos conformarmos com uma bênção parcial, obediência parcial agora, em qualquer área, eu te digo, vai afetar não somente nossas vidas, mas as futuras gerações que virão. A batalha que você encara não é só para você, mas é para os outros que você vai impactar. Porque se você for destruído, haverá um impacto nas pessoas que Deus escolheu para você alcançar. É ou não é? E alguém diz assim, mas Jesus está voltando em breve, eu não tenho que me preocupar com isso. Não use o arrebatamento como uma desculpa para a passividade. Ele está voltando em breve, sim. Então eu tenho que estar pronto. Eu preciso estar mais pronto. Eu preciso estar mais alerta. Jesus disse, Ele está voltando em breve. Esteja vigilante, esteja em oração, porque Ele está vindo. E Ele diz para que você possa escapar dessas coisas que virão contra a terra, mas esteja orando, esteja vigilante. Esteja alerta, não conformado, estagnado. Às vezes o que pode acontecer é isto, podemos permitir que o cansaço que encaramos, e olha, eu sei que eu já experimentei isto, é o cansaço, ficamos cansados fisicamente, ficamos cansados mentalmente, e às vezes o que vai acontecer, você vai ficar cansado, e você vai continuar a fazer a mesma coisa várias e várias vezes. E para os alunos eu falo para eles de vez em quando, eu não tento dizer muito, mas eu digo para eles às vezes, no final do semestre da primavera, em abril, eu me sinto mais como um robô do que eu me sinto ser um ser humano. Porque pelos últimos 8 meses, 9 meses, olha, nós vamos para a classe várias e várias vezes, e mesmo que sim, é a Bíblia, mas mentalmente você fica cansado. Fazer a mesma coisa várias e várias e várias vezes, você constantemente está entregando, você fica cansado. Mas olha só, às vezes o nosso cansaço físico ou mental pode acomodar no nosso espírito e nós nos encontramos em uma rotina. Podemos nos encontrar em uma rotina simplesmente fazendo as rotinas. Nos encontramos numa rotina fazendo as rotinas da igreja, e eu sei, estou pregando aqui domingo à noite, para as pessoas de domingo à noite, vocês são fiéis, mas às vezes até o pessoal de domingo à noite, olha, podemos nos encontrar numa rotina, vamos para a igreja, vamos escutar a palavra, 7h15, vamos sair daqui, temos coisas para fazer, eu estou cansado, não, mas às vezes permitimos o nosso cansaço de nos parar de ter aquilo que Deus tem para nós. Até nas maratonas, vamos permitir o cansaço, a rotina da maratona, sabe? Vamos lá de novo, eis aqui mais um mês, precisamos de 4,7 milhões de dólares, olha, vamos lá, ligue para nós. Mas o que nós precisamos não é simplesmente aparecer e pedir, o que nós precisamos é um mover de Deus. Precisamos de um mover de Deus. Podemos nos acomodar por 3 milhões, mas o que nós precisamos é 4,7 ou 4,8. E eu e você, como povo de Deus, estamos na linha de frente, senhoras e senhores. Eu e você estamos na linha de frente. Deus escolheu você para este lugar. Se você está assistindo pela televisão, rádio, e você se uniu a este ministério, você está na frente de batalha com esse ministério. E nós não podemos nos acomodar com a mesma rotina. O irmão Bob, mas a rotina é muito boa. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Eu disse, Deus tem mais. Para mim e para minha casa, eu não vou me acomodar, eu creio nele por mais. Eu nem sei o que é, mas é bom. Eu disse é bom, músicos, cantores podem voltar. Eu nem sei o que é. Olha, existem momentos, muitas vezes, que o Senhor falou comigo sobre oração, buscar a face de Deus, e eu posso sentir aquela urgência em orar, sabe, somente pedir e buscar e pedir. E eu nem sei,
Pode soar estranho para você, talvez não, talvez aconteça a mesma coisa. Olha, o Senhor nem me diz o que eu tenho que pedir. Deus só diz: peça para mim, peça por mais. Peça que eu te abençoe. Peça-me para fazer, para se mover pelo poder do Espírito Santo. Senhor, o Senhor pode me dar alguma especificação? Não, eu não vou te dar. Eu só quero que você busque a minha face. E eu quero que você confie em mim. Vamos ficar de pé. Eu não sei o que é o mais de Deus, os detalhes do mais que Deus tem para você, mas eu quero te encorajar nesta noite. Não se acomode. Não se acomode, não fique, estagnado espiritualmente. Mas creia em Deus por mais. Creia em Deus por mais. E creia em Deus, e espere o inesperado, de uma boa maneira. Eu creio, eu já compartilhei isto antes, já falei várias vezes, que o meu pai, ele não é salvo, e depois que os meus pais se divorciaram, ele se encontrou com outra mulher, e ele se tornou um testemunha de Jeová. Ele é um testemunha de Jeová, sei lá, por mais de 30 anos, eu tenho 40 anos agora, mas o Senhor me deu uma promessa em 91, em novembro de 91, bem ali, no coral. Eu não estava nem pensando no meu pai. Eu estava cantando uma canção e o Red Vocal era o líder do coral. E a presença de Deus veio na minha vida e disse: eu vou salvar o seu pai. E eu vou usar você. Eu vou usar você. Isto foi 26 anos atrás. Mas sabe, eu ainda estou crendo nisto. Eu ainda estou crendo. Mas escute-me nesta noite. Eu sei que temos que acabar, mas me escute. Existem momentos em que o Senhor teve que me repreender, porque eu simplesmente me acomodei no fato de que ele não é salvo. Eu tentei convertê-lo tantas vezes, ele tentou me converter, e os dois falhamos. E ele vai falhar sempre. Mas eu me acomodei: meu pai, um dia ele vai ser salvo, sei lá, deixa pra lá. Sabe, deixa isso pra lá. E eu não levei isso seriamente. Mas sabe o que eu tenho visto? Eu não posso nem dizer os detalhes, eu não posso dizer, mas eu tenho visto algumas coisas acontecendo na minha família que absolutamente me deixaram doidos. E com certeza pode ser a conexão para a salvação do meu pai. Creia em Deus por mais e não se acomode. Não há nada que é tão difícil que está acontecendo que Deus não pode resolver. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nesta noite te agradecemos. Senhor, o Senhor proveu mais para nós. O Senhor tem provido muito mais do que as migalhas que caem da mesa do Mestre. O Senhor proveu uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Uma mesa que está cheia das suas bondades, cheio da vitória, cheio das suas misericórdias. Senhor, nos ajude a sentar-se à mesa que o Senhor preparou na cruz do Calvário e não comer as migalhas. Senhor, queremos participar da sua bondade. Te agradecemos, Senhor. Senhor, pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Nesta noite, se você acomodou-se no seu espírito, você entrou em dúvida, eu quero que você venha por alguns minutos enquanto oramos nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.